Bom dia. Depois de alguns dias sem gravar, sem darmos continuidade ao nosso estudo, estamos mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E o texto de hoje é Marcos, capítulo 16, versículo 9 ao 14. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa manhã, por mais esse privilégio que temos de estudar a Tua Palavra e que o Teu Santo Espírito venha nos dirigir, Pai, para entendermos o que vamos ler. Em nome de Jesus, amém. Havendo Ele, Jesus Cristo, claro, né, ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo o que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Amém? Então aqui ressalta a incredulidade dos discípulos, né? Que Jesus vinha anunciando a sua morte desde o começo da metade do capítulo, né? Ali quando Pedro confessou Jesus como Messias, né? Como Filho de Deus, Jesus começou a dizer, né? Que ele iria morrer, mas depois, no terceiro dia, ele ia ressuscitar e tudo mais. Mas eles não, aí era uma parte da pregação de Jesus, da mensagem de Jesus, que os discípulos faziam de conta que não tinham escutado. Assim, sempre parece que vinha uma coisa, uma névoa ali à mente deles e eles não conseguiam entender. E até que Jesus morreu, foi um espanto para eles, uma tristeza, uma decepção. Como aqui diz, né? Estavam tristes e choravam. E aí Jesus ressuscitou, apareceu para alguns, não todos de uma vez. Aí os demais que não viram não acreditaram. E até que Jesus apareceu a todos, né? E aí Jesus, claro, censurou, né? Censurou eles pela incredulidade. Mas tem 2 coisas aqui. Essa passagem, esse trecho do versículo 9 até o final do capítulo, eu vou ler aqui um comentário que fala assim: existe um debate considerável entre os eruditos para saber se esses versículos faziam parte do original do Evangelho de Marcos. Há evidências plausíveis para ambos os lados da questão, portanto, deve-se ter cautela ao elaborar qualquer ensino específico com base somente nesta passagem. Porém, podemos usar este valioso resumo, uma vez que ele é confirmado por outras passagens das Escrituras. Então, há um debate, né, que aponta que esse trecho final aí, do versículo 9 em diante, pode não ter existido de verdade, pode ter sido um acréscimo, né? Mas aí aqui faz a observação, mas caso seja, né, caso tenha sido, né, de qualquer forma, é um resumo válido porque é confirmado pelos outros, né, pelos outros evangelistas, né? A única parte estranha, assim, que não, assim, um pouco estranho, né? Não totalmente, seria o versículo 17 e 18, né? Eu não lembro se do versículo 17 e 18 tem nos outros, né? Nos outros evangelhos, né? Mas o restante tudo é confirmado, né?
Agora, vamos considerar que essa parte é, é real. Aliás, como for falar, não precisa nem ser, né, estar pertencendo ao original, porque é confirmado nos outros evangelhos, né? Então, vamos considerar como sendo parte da escritura realmente esse texto aqui, né? Para a gente dar continuidade até o final, né? E outra coisa, né? É o fato, eu quero ler aqui, né, para não perder nada, né, sobre essa questão da veracidade da ressurreição, né? Para nós que somos cristãos, né, isso, né, é uma coisa clara e inequívoca, mas muitas pessoas que não são cristãos não acreditam, né, na ressurreição de Jesus, né? Acham que é demais, né? Seria fantástico demais, né? Que Jesus tivesse ressuscitado. Aí eu estou aqui com um comentário aqui dessa parte, né, da ressurreição de Jesus. Eu quero ler com vocês, né? Quero ler tudo aqui para não perder nenhuma parte, né? A história da ressurreição é mencionada em cada um dos evangelhos. Cada escritor apresenta a história de uma perspectiva diferente, mas todos contêm os elementos centrais mencionados também em 1 Coríntios 15, 1 a 8, que são esses elementos centrais aí da ressurreição de Jesus, né? 4 ideias ocorreram várias vezes. Primeiro, Jesus morreu. Segundo, foi sepultado. Terceiro, ressuscitou. Quarto, foi visto vivo. Marcos se refere a uma reunião que aconteceria na Galileia e acrescenta: lá vocês o verão, né? Que Jesus tinha prometido isso antes dele morrer, né? E aí, quando ele tinha ressuscitado, deixou esse recado aí para o anjo, né, que viu as mulheres. Algumas pessoas acham absurdo que os cristãos acreditem em um Senhor ressuscitado, mas a evidência de sua ressurreição é bastante sólida e racional. Primeiro, basta crer que Deus é o Criador. Isso a Bíblia toda vem falando, né? Desde Gênesis 1, versículo 2. A partir daí, a ideia de um milagre como a ressurreição se torna plausível. O Deus que criou o universo e depois da vida na Terra teria o poder, se quisesse, de ressuscitar Jesus. Naturalmente, a existência de Deus não torna a ressurreição de Jesus inevitável, mas pelo menos possível. Segundo, a tumba ficou vazia. Ou seja, o segundo ponto, a tumba ficou vazia. Os historiadores ateus aceitam este fato. Se não estivesse vazia, a alegação de que Jesus ressuscitara teria sido rejeitada desde o início, pois a presença de seu corpo no local destruiria a afirmação de que ele tinha ressuscitado. A explicação de que os discípulos roubaram seu corpo não é verdadeira. Os discípulos não poderiam ter passado pelos guardas, né? Tinha uma guarda lá, né? Contratada pelos judeus, né? Ali, aliás, que foi pedida pelos líderes judeus, né? Justamente para que não. A guarda era justamente para eles falarem: olha, vamos botar uma guarda aqui para que os discípulos não venham e roubem o corpo de Jesus para depois dizer que ele ressuscitou. Olha só. E justamente essa guarda, né, foi colocada, né? Então, como os discípulos iriam passar por essa guarda, se existia uma guarda, né? Então isso foi contra eles mesmos, né? Então, por isso, a explicação de que os discípulos roubaram seu corpo não é verdadeira, né? Os discípulos não poderiam ter passado pelos guardas. E mesmo que tivesse feito isso, né, e conseguido o corpo, por que não foram presos por roubá-lo? A resposta é que os líderes religiosos sabiam que os discípulos não tinham feito isso. Então, esse foi o outro ponto, né? Agora, terceiro ponto. Muitos viram Cristo ressuscitado. Alguns, inclusive, os discípulos inicialmente não creram, como a gente viu lá no caso da Maria Madalena, né, e dos dois discípulos que viram Jesus no caminho de Emaús, que essa história é relatada no livro de Lucas, né? A história dos discípulos no caminho de Emaús, né?
Paulo, olha só, até Paulo, né, que era antes um inimigo da fé cristã, não apenas afirmou ter visto o Senhor ressuscitado, mas essa experiência mudou a sua trajetória de maneira radical. Então, o que Paulo alega para justificar sua conversão ao cristianismo? Ter visto Cristo ressuscitado, né? E não somente viu, mas isso mudou totalmente a sua visão, sua vida, né? Finalmente, como explicar o surgimento da igreja cristã, fundada por pessoas que afirmavam ter visto o Senhor ressurreto? Porque essas pessoas morreriam pelo que soubessem ser mentira. O testemunho delas, logo após a morte de Jesus e algumas décadas mais tarde, traz evidências da ressurreição. Então, imagina você morrer por uma mentira que você inventou. Você iria ao ponto de morrer por essa mentira? Então, uma coisa é você inventar uma mentira ali para fugir de uma situação, né? Outra coisa é você inventar uma mentira e até as últimas consequências dessa mentira, morrer por essa mentira. Quando você chegasse ao ponto de morrer, não seria muito mais fácil negar, afinal de contas era uma mentira? Mas discípulos não, eles não fizeram isso, porque eles tinham certeza do que eles tinham visto e ouvido. E tudo fazia sentido biblicamente e usando aqui essa linha de raciocínio, se Deus é o Criador, por que ele não ressuscitaria o seu Filho? E se Jesus era o Messias e estava escrito nos profetas, tudo o que ia acontecer com ele, por que ele não ressuscitaria? Então, tudo fica muito óbvio, muito fechado. E é por isso que até hoje pessoas céticas se convertem ao cristianismo, porque é muito real, é muito poderoso para ser fictício. E também outro ponto aqui interessante, né? Continuando aqui com o mesmo comentário, esse comentário aqui é uma lição da Escola Sabatina, né? Que foi elaborado aí, deixa eu ver, qual foi, em 2024, né? E ele tem essas coisas interessantes aqui. Outra coisa interessante aqui, deixa eu achar aqui, o que a gente leu aqui, né? Então, é significativo que as primeiras pessoas a verem o Senhor ressurreto foram mulheres. Como no mundo antigo as mulheres não tinham posição elevada como testemunhas, se essa história fosse inventada, homens teriam sido apontados como as primeiras testemunhas. Mas não foram homens, nem sequer os 11 discípulos, mas uma mulher. Ela contou a boa notícia aos discípulos, mas como era de se esperar, eles não acreditaram no seu testemunho, provavelmente porque parecia fantástico e também, infelizmente, porque Maria era uma mulher. Então, naquela época, né, a mulher não tinha credibilidade como testemunha. Não era aceito o testemunho de uma mulher. E muito menos de uma só pessoa, né? No caso, Maria foi ela estava sozinha quando viu Jesus, né? Então, como as outras que viram o anjo, né? Ela poderia ter se mantido em silêncio, mas ela estava tão eufórica, né? Tão feliz com aquilo, né? Que ela foi anunciar. E, infelizmente, só deram crédito a ela depois que Jesus apareceu a todos de uma vez, né? Mas isso é muito interessante, né? Se essa história tivesse sido inventada, teria sido uma história mais bonita para quem inventou, né? Tipo assim, esses 11 discípulos, né, que foram os que estavam vivos, né, ali naquele momento, que viram Jesus de uma vez só, né? Se eles tivessem inventado essa história, eles não teriam colocado que primeiro quem viu foi uma mulher, né? E segundo, que eles não acreditaram, e que inclusive Jesus até censurou eles, né? Quando viu, né? Ou seja, eles não teriam colocado algo negativo sobre eles mesmos, já que a história era inventada, para inventar uma coisa bonita, né? Uma coisa para sair bonito pra gente, né?
Mas não, como a história é bem real, né? Coloca os detalhes aqui que não saíram bonito para eles, né? Aqui mostra eles que foram tardios em entender as profecias de Jesus, foram tardios em entender, de aceitar, em acreditar na ressurreição, né? Foram preconceituosos, né? A questão da mulher, né? Mas aquilo ali era mais uma cultura mesmo, né? Nem era visto como um preconceito, era uma cultura enraizada ali, né? Mas enfim, de qualquer forma, hoje, né, a gente olha para esse relato, né, e vê, né, algo, uma coisa negativa, né, diante, diante dos direitos femininos, né, que sabemos ser reais. Então, seria estranho, né, se essa história tivesse sido inventada, né, seria estranho eles terem colocado esses detalhes aí, né, ter admitido esses detalhes, né. Então, aqui vou finalizar, né? Se os seguidores de Jesus tivessem inventado a história da ressurreição, por que teriam representado os discípulos dessa forma? Jesus repreendeu por sua dureza de coração, né? No versículo 14, né? Desde a prisão de Jesus até suas aparições após a ressurreição, os evangelhos retratam seus seguidores de maneira negativa, fugindo, negando e duvidando. Isso não faria sentido se a história fosse inventada. Entretanto, a proclamação posterior, que a gente vai ver a partir de amanhã, ousada e inabalável do Cristo ressuscitado e a esperança que ela oferece são evidências da veracidade das suas afirmações. Amém? E agora, para nós finalizarmos, né? Como evitar a armadilha da incredulidade? Porque devemos nos ligar ao Cristo vivo. Então, qual é a incredulidade que está faltando, que está também acontecendo na sua vida, né? O que está faltando também, qual é algum ponto da Bíblia que você também está faltando compreender, entender, aceitar, né? Porque para nós leitores, né, desse tempo, né, quando a gente vê essas histórias, né, e vê Jesus falando várias vezes que queria morrer, ressuscitar, e os discípulos não aceitando, depois não entendendo a ressurreição, não entendendo tudo aquilo ali, né? A gente fica assim, mas como? Mas Jesus falou várias vezes, como é que a gente não consegue entender? Assim também tem partes na Bíblia que são tão claras, tão óbvias, né? E muitos cristãos, não é poucos, muitos cristãos não conseguem entender, não conseguem aceitar. Então, que fica essa reflexão para nós, né? Vamos usar, né, o nosso raciocínio, o culto, né? A Bíblia fala, deve ser racional, né? Devemos usar nossa razão. Lá em Isaías 1, né, fala, vinde, pois, e razoemos, diz o Senhor. Então, Deus nos chama a razão, Deus nos chama a raciocinar, usar o raciocínio lógico para nós interpretarmos a sua palavra, né? Entendermos, né, de forma clara a sua palavra. Amém? Então, essa foi a leitura de hoje. Vamos orar. Obrigado, Pai querido, pela ressurreição, Senhor. Como diz a tua palavra, se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Mas temos a certeza da ressurreição do Senhor, porque ela já tinha sido anunciada antes mesmo que acontecesse a morte. E hoje nós vemos evidências, até literárias, dessa ressurreição, porque os relatos que contam isso, em primeiro lugar, não foram enfeitados, não foram colocados de forma que saísse bonita para os discípulos, mas mostrando a realidade ali, mostrando a incredulidade, a falta de aceitação por parte deles, mostrando a fraqueza humana e mostrando como essa igreja conseguiu existir, ser fundada, né? Não, não seria possível uma religião que hoje praticamente está no mundo inteiro e durou séculos, se manteve durante séculos, não teria sido possível ela vir a existir baseada em uma mentira. E nós
Te agradecemos por essa ressurreição, porque é por meio dela que nós temos esperança da tua volta, que será em breve para nos buscar. Continua nos abençoando, continua nos dando cada dia mais fé e nos ajudando a nos ligar a Ti. Assim como o Senhor continua transformando vidas, como transformou a vida do apóstolo Paulo, que antes era incrédulo e se tornou um mártir, um homem que viveu e morreu pelo Evangelho. Assim também, que o Senhor continue transformando a nossa vida, nós que já acreditamos, mas que ainda falta coisas ainda a ser ligadas, pontos a serem ligados, Senhor, em nossa fé, para que possamos ter uma fé mais viva, mais real e mais transformadora. Continua nos abençoando, dando um bom dia, fica conosco. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.